Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Rebelo, o contador de histórias. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no canal, toque no sininho, para toda vez que colocarmos um vídeo novo aqui, você ser notificado. E no vídeo de hoje, eu quero fazer uma reflexão sobre a morte do Papa Francisco. Mas antes, solta a vinheta. Bom, meus amigos, todos nós sabemos que, infelizmente, o Papa Francisco veio a falecer. Talvez você possa estar estranhando, ele é evangélico que vai falar sobre o Papa? Sim, porque eu tenho visto algumas coisas na internet que me assustaram um pouco. Tenho visto alguns comentários do tipo, já foi tarde, esse Papa aí, já foi tarde. Ah, ele era comunista, ele era esquerdista. E o que mais me choca é que a maioria dos comentários são de pessoas que se dizem evangélicas. Sendo que essas pessoas, elas podem se intitular evangélicas, mas na verdade elas são religiosas. Porque evangélico de verdade, cristão de verdade, é aquele que vive o evangelho genuíno de Cristo. E viver o evangelho genuíno de Cristo é obedecer os seus mandamentos. Cristo mesmo disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E quais são os mandamentos de Cristo? Primeiro, amai o teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Jesus também nos ensinou o seguinte: se tiveres alguma coisa contra o seu irmão e tiveres uma oferta para entregares no altar, primeiro se resolva com o seu irmão, para depois entregar a oferta, porque se for entregar a oferta tendo problema com o seu irmão, a oferta não será aceita. Jesus também nos ensinou: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode não amar o que vê e amar o que não vê? E Jesus também nos ensinou, quando Pedro pergunta assim: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que pecar contra mim? 7? E Jesus disse: não, Pedro, não digo 7, te digo 70 vezes 7. Aí talvez você possa estar falando assim: ué, mas você está defendendo o Papa? Não, eu estou defendendo o ser humano. Que independente, antes de ser Papa, ele era um ser humano. Antes de ser Papa, ele era o próximo, o qual Jesus nos ensinou: amai o próximo como a ti mesmo. Agora, como uma pessoa que se diz evangélica, que se fala que é do povo de Deus, que é serva de Deus, pode chegar numa rede social e falar: esse Papa aí já foi tarde, era comunista, era esquerdista, era isso, era aquilo, aquilo outro. Ei, não importa o que ele era. Não importa se ele tinha, a crença dele era diferente da nossa. Não importa se a opinião política dele era diferente. O que importa é o respeito. Não tem como um servo de Deus ser servo de Deus ficando feliz com a morte de outra pessoa, seja ela quem for. Porque Jesus nos ensinou: amai o próximo como a ti mesmo. Eu te pergunto, será que você gostaria que você morresse e alguém postasse uma foto sua na rede social e falasse: já foi tarde, que fez isso, aquilo, aquilo outro? Com certeza não, né? Então esse é o verdadeiro significado do amar o próximo como a ti mesmo. Nunca faça com ninguém aquilo que você não gostaria que fizesse com você. E outra coisa, eu quero aí dizer para os religiosos, né, aqueles que se acham mais santos que os outros: Jesus, ele estreou o céu com um ladrão, você sabia? Não foi com quem estava na igreja, não. 2 ladrões foram crucificados do lado de Jesus, um do lado direito e um do lado esquerdo. Enquanto um falava: você não é filho de Deus? Salva a ti mesmo e salva a nós. Aí o outro falou: vem cá, você não tem medo? Não teme? Por estar na mesma condição
que Deus. Nós merecemos estar aqui, mas ele não fez mal algum. Mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aí Jesus disse, em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um ladrão, mas aquele ladrão se arrependeu do que fez, prestes a morrer, e reconheceu a Cristo como Filho de Deus. E olha que engraçado. Sabe quem levou Jesus para a cruz? Os religiosos, os membros do Sinédrio, ou seja, os membros do templo daquela época. Eles se achavam tão santos que eles não podiam permitir que um Messias simples, com roupas pobres e que andava e comia com pecadores. E com medo também de perder o poder, vamos matar ele. E foram os religiosos que jogaram Jesus na cruz. Então, eu tenho algo aqui a dizer com muita tristeza no coração. Posso falar isso porque tenho anos de estrada no Evangelho. Existe mais pessoas fora da igreja que vivem o verdadeiro Evangelho do que muitos que estão dentro da igreja. Pessoas que não são evangélicas, mas vivem o amor, a compaixão, o perdão, ajudam pessoas. Enquanto muitos evangélicos estão dentro da igreja brigando por posição, brigando para estar no altar com o microfone na mão. Muitos vão lá, pregam, louvam e quando acaba o culto, falam mal um dos outros. O próprio Deus falou, né? Muitos me louvam com a boca, mas o coração está longe de mim. Estou pregando contra a igreja? Não. Pelo contrário, eu amo estar na igreja. Eu amo louvar o Senhor. Mas eu estou falando aqui sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo. Que é o amor, é o perdão, é a compaixão. Então não tem como alguém dizer que é servo de Deus, mas ficar feliz com a morte de quem quer que seja. E outra, Papa Francisco pode falar o que for dele, mas foi um homem que dedicou a sua vida assim a pregar a paz, a pregar o amor, a lutar contra as guerras. Então ele merece sim o nosso respeito. Então, eu quero que você faça uma reflexão. Ao invés de você ficar com raiva de mim, porque talvez eu esteja falando algo que você não está gostando de ouvir, faça uma reflexão. Será que você realmente está vivendo o Evangelho genuíno de Cristo? Ou será que você está sendo um religioso? Você está se preocupando mais com você do que com os outros. Está se preocupado em julgar e apontar mais as pessoas do que amar as pessoas. Porque sabe o que acontece? Pessoas ficam anos na igreja, sendo religiosas, e as suas orações ficam retidas. Não passa do teto. Os louvores não passam do teto. Deus não aceita nada dessas pessoas. Talvez a pessoa está anos na igreja e fala, pô, estou anos. É por isso que tem pessoas que estão na igreja há anos e a vida dessa pessoa não muda em nada. Nada acontece. Porque as orações dela estão retidas. Porque ela está sendo simples religiosa. Ela não está vivendo o Evangelho genuíno. Por isso mesmo que Cristo ainda falou que naquele grande dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu orei, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. E ele vai dizer, apartai de mim, que eu não vos conheço. Porque foram pessoas que viveram a vida inteira na igreja como religiosas. Só se preocupando com si próprio e apontando o erro dos outros. Mas amar e ajudar, nada. Então esse vídeo é para você fazer uma reflexão. Será que você tem vivido o Evangelho genuíno? Ou será que você tem sido um simples religioso? Faça essa reflexão. Porque se você se arrepender, reconhecendo, eu estou sendo religioso, eu só penso em mim mesmo, e se arrepender, Deus vai te perdoar. E você pode recomeçar e viver uma vida, viver o Evangelho genuíno. Bom, fico com essa reflexão, tá bom? Que Deus possa te abençoar.
E por favor, se você não é inscrito, se inscreva no canal, não custa nada, tá bom? E não saia do vídeo sem deixar um like. Quantos mais likes o vídeo tiver, e mais pessoas vão chegar, tá bom? Muito obrigado por ter me assistido até aqui, um beijinho no seu coração e até a próxima.